Hello, how are you? Olá, como vai você? We are back! Estamos de volta, já para a semana 4 do volume 5. Oh yeah, estamos acabando esse volume, não é mesmo? E você já está seguindo a gente? O Escola Online, nas nossas redes sociais, muitas coisas novas, sempre temos novidades todas as semanas, então eu espero ver vocês por lá, ok? Eu sou a Thaís Lee, professora de inglês do Escola Online. Ok, let's go! Ah, teacher, tô lembrando aqui que nós estamos vendo, né, a história de diversos reinos do continente africano e que não são muito conhecidos, não é mesmo? Essas histórias não são muito conhecidas. E aí ele trouxe agora a história do Songhai Empire. E aqui, gente, eu trouxe uma tradução livre para vocês sobre essa história. E aí, através da resolução das atividades, nós vamos voltando aqui e você pode encontrar no texto aqui. É importante você tentar sempre entender o texto todo em inglês. Mas eu sei que isso é bastante difícil, uma coisa que a gente tem que praticar, demora, né, um tempinho. Então, aqui para poder facilitar, se você precisa da tradução, uma tradução livre, né, obviamente. E aqui ele pega e fala pra gente, o Sexto Império Africano é descrito como aquele ao qual poucos impérios podem se comparar. Uau! Que fatos confirmam essa afirmativa? E ele pega e fala assim no texto que esse império era maior do que a Europa Ocidental e compreendia partes de uma dúzia de nações modernas. Olha como que todo esse expansionismo, né, esse imperialismo, como é que ele ocorreu e a gente nem sabia, né, dessa história. Eu, pelo menos, nunca havia ouvido falar sobre esse império, né, de Songhai. Como que esse império conseguiu viver um período de prosperidade, né? Segundo o texto, o império, sempre é segundo o texto, nós precisamos, né, falar qual que é a nossa fonte. Não é uma coisa que eu acho, é uma coisa que eu li sobre, não é mesmo? O império desfrutou de um período de prosperidade graças a políticas comerciais vigorosas e a um sistema burocrático sofisticado que separou suas vastas propriedades em diversas províncias. Olha como é que ele foi se espalhando, né? Cada uma governada pelo seu próprio governador. Gente, isso aqui, ó, nós conseguimos voltar aqui e ver isso tudo aqui, ó, período de prosperidade, né? Então, a gente consegue sempre voltar no texto, que ele só mostrar para vocês como é que isso é possível. E o que aconteceu, né, sob o reinado de Muhammad, né, o primeiro, né? O império conquistou novas terras, formou uma aliança, gente, junto com o Egito e estabeleceu centenas de escolas islâmicas. Então, era um império extremamente avançado, né? Não moderno, mas extremamente avançado. E é triste a gente não saber, né, essas histórias. E é aquilo que falou pra gente lá no início do material, que às vezes a visão que a gente tem sobre outros países é uma visão extremamente o quê? Ou é uma visão muito europeia, ou de estudiosos que não são, né, não tem aquela nacionalidade. E como é bom quando a gente pode, né, saber sobre isso tudo, como através dessas enciclopédias das quais foram tirados esses textos, não é mesmo? Gente, nessa atividade aqui, número 4, ele fala sobre o superlativo The Best Movie, né? No caso, esse superlativo não foi utilizado no texto, né? The best movie significa que foi o melhor filme. E só pra gente poder lembrar, é muito rapidinho, quando a gente vai falar de comparativo, eu comparo duas coisas, tá? Então, no caso, eu posso falar que tal filme foi melhor do que este outro filme, ok? Agora, se eu quero falar que foi the best movie, o melhor filme, igual, por exemplo, eu que sou apaixonada pelo Oscar, né, pela cerimônia do Oscar, sou apaixonada por cinema, o que acontece? Para você ser o melhor, você não basta ter sido melhor do que apenas um outro filme. Significa que aqui eu tenho o filme que foi considerado o melhor filme, mas eu tenho vários outros que também competiram também na mesma categoria. Então, lembre-se disso, comparativo, uma coisa comparando duas coisas. E se eu quero comparar uma coisa com várias outras, eu preciso usar o superlativo e eu vou usar o the aqui, que significa o, a, os, as, né? E aí, gente, no seu texto, ele colocou o quê? Que while the Songhai Empire was
once among the most powerful states in the world, significa que ele foi o quê? Um dos estados mais poderosos. Tínhamos vários, mas ele era um dos mais poderosos. Então, mais poderosos do mundo, né? Então você pode, né, completar aqui. Eu coloquei aqui como se fosse, né, aqui embaixo que ficou, coloquei a tradução certinho para você, de onde que eu tirei isso. Se nós formos falar the best significa o quê? O melhor, tá bom? Ok. O texto, né, continua falando de mais um império, agora The Great Zimbabwe eu sabia algumas coisas, mas com certeza várias informações foram acrescidas. E aí, gente, olha que linda, né? Essa imagem aqui, né? Essa coleção imponente, como ele fala, de pedras empilhadas. Realmente era uma sociedade extremamente, né, avançada. Muito interessante ler e saber um pouco mais sobre eles. E aí, as atividades acerca desse texto trazem aqui, ó, na parte 7, ainda usando o superlativo, o que ele está falando desse Great Zimbabwe? O que ele fala desses movimentos, desses monumentos? Ele fala, o texto começa com one of the most impressive monuments. Tá falando que, descrevendo o Great Zimbabwe, né, como um dos monumentos mais impressionantes da África subsaariana, né, um dos mais impressionantes, né, por isso que ele coloca aqui, the most impressive. Então eu tô comparando ele com vários, não apenas com uma escultura ou com outro monumento específico, ok? O que nós sabemos sobre a economia e o comércio do império? Tudo que está perguntado aqui está sendo falado lá no texto, tá bom? E o texto revela que o império ele era rico em gado e metais preciosos, ficando ao lado de uma rota comercial que conectava os campos de ouro da região com os portos. Precisava escoar, né, gente? Tudo aquilo que eles estavam ali produzindo, a questão do comércio, sempre foi uma questão muito importante. No texto também fala de alguns artefatos que foram encontrados. E aí ele pergunta quais foram esses artefatos. E lá fala, foram artefatos como cerâmica chinesa, vidro árabe e tecidos europeus, indicando que se tratava de um centro mercantil extremamente bem conectado. Tinha conexões com locais, né, extremamente, que foram muito importantes, né, nessa época. Aí espero que vocês tenham entendido e gostado. Mas continuando, ele pega e fala assim, nós vimos 7 impérios, né, de grande influência na África Antiga. E ele pergunta o que você aprendeu. Né? Gente, é uma resposta extremamente pessoal, né? Cada um pode ter se debruçado sobre os textos e alguma coisa que pode ter chamado a sua atenção pode ter passado despercebido para mim e vice-versa. Né? Então eu coloquei que aprendi que esses reinos e impérios tiveram uma importância muito grande. Eles eram extremamente desenvolvidos e se conectavam com diversas partes do mundo devido a toda essa ideia expansionista, né? Lembrando que o que eu achei mais interessante nisso tudo, que é uma pena que, por exemplo, na minha escola a gente não estudou sobre eles, né? E fico muito feliz que agora vocês estejam tendo essa oportunidade, tá bom? A 9 fala, pense em habilidades e qualidades necessárias para conquistar aquilo feito pelos reinos. E ele está falando aqui sobre, né, adjetivos, sobre qualidades, né? E ele propõe para você uma atividade. Ele pega e fala aqui para você assim, pesquise adjetivos em inglês e se descreva como se você fosse um daqueles conquistadores. Então, quais seriam as suas qualidades? Importante ele te falar aqui que no inglês é o contrário, né? Em português eu falo o carro azul. Em inglês, eu falo blue car. Então, por exemplo, a qualidade, a característica, que seria, no caso, a cor, né, blue, a gente não fala car blue, a gente fala blue car. É invertido. Uma característica, né, que quando a gente vai estudando, a gente já pega facilmente, tá bom? E aqui ele coloca Pretty Woman, claro que eu já lembrei do filme, né? E Wonderful World, que é uma música maravilhosa. Se você nunca ouviu, com certeza vale a pena você dar uma olhadinha, tá bom? E eu coloquei, ele pediu para eu poder me imaginar como um dos conquistadores, né? Eu coloquei que I'm a resilient person, sou uma pessoa resiliente. O que é resiliente? Aquela pessoa que consegue se adaptar através de algumas situações que podem ser estressantes. Então eu coloquei I can adapt well to stressful situations, né? Resiliência é quando você vai ter dificuldades, só que você vai ser flexível, você vai se adaptar, você vai sair da sua zona de conforto e você vai conseguir, né, depois daquilo tudo respirar e continuar, né? Voltar ao seu status quo. Ele fala aqui, aí eu continuei, I don't lose control, eu não perco o controle facilmente,
I'm focused on the goal. Eu tô focada no meu objetivo, né? Goal aqui no caso vem a ser o seu objetivo, onde você quer chegar. I am a persistent person. Sou aquela pessoa persistente, não desiste rápido, né? E facilmente. And I don't give up easily. Eu não desisto, né, facilmente. I have faith that I can do it. Então, eu tenho fé de que eu sou capaz de fazer aquilo. E I'm strong. Não necessariamente, gente, esse strong aqui é strong person, né? Eu deveria ter colocado strong person aqui para poder colocar o adjetivo e o substantivo depois. Mas eu coloquei person em diversos outros, não tem qualquer problema. Assim faz sentido do mesmo jeito, tá bom? Quando eu falo que strong, é aquela, não só uma característica, né, física, mas é aquela ideia de você ser uma pessoa forte, né? Uma pessoa que você é capaz mesmo assim de enfrentar grandes tempestades e conseguir grandes vitórias a partir disso, ok? Aí no próximo exercício, ele traz pra gente uma série de palavras, gente. E aí ele pede pra gente colocar no grupo correto. E você vai ver aí no seu material que você tem nouns and adjectives. Nouns são substantivos. Substantivos e adjectives, adjetivos. Lembrando, gente, que um adjetivo, ele acompanha, no caso aqui dessa questão, o substantivo, né? Então, se eu vou falar, por exemplo, assim, igual eu coloquei aqui, ó, confident, confiante. Quem que é confiante? Eu preciso falar o quê? Eu sou uma pessoa confiante, né? Eu tenho aquele espírito meu confiante. Então, eu tenho que falar característica de alguém. E o substantivo é aquilo ao qual se dá o que? Uma característica, fazendo uma analogia entre essas duas coisas, entre os substantivos e os adjetivos. Essa matéria ela é mais extensa, a gente vê no início, né, do primeiro ano, quando a gente vai estudar sobre a questão das classes de palavras, né? E aí a questão da morfologia. E aqui eu fui bem direta aqui nas respostas para poder atender aqui a nossa demanda, tá bom? Então eu coloquei como nouns, como substantivos, hairdresser, health, housekeeper, instructor, insurance e luxury, né? São coisas que são substantivos. Agora, se eu vou para a parte dos adjectives, eu coloquei confident. Uma pessoa ela pode ser extremamente confiante, flexible, hardworking. É uma pessoa que é muito trabalhadora, né? Ela trabalha bastante, trabalha com afinco. Qualified, né? Uma pessoa que ela é qualificada para aquilo, ela é extremamente competente. Reliable, uma pessoa que é confiável, né? Eu posso confiar nela, posso depositar nela toda a minha confiança. Well-dressed, é uma pessoa que é bem vestida, né? Então, essa é a minha proposta de resposta para você, tá bom? E aí, por último, ele pega e coloca aqui para nós, né, um texto, e ele vai colocando aqui algumas palavras para nós, e ele pede para a gente poder também classificar em nouns and adjectives. E aí, olha só o que acontece. Aqui tá falando sobre alguns lugares que são o quê? Extremamente o quê? Populares, né? Então, por ser popular, eu coloquei o quê? Como sendo um adjectives. Eu coloquei aqui o resort. Resort geralmente é aquele local onde você vai de férias, né? Se possível, all inclusive, né? Com tudo incluso, todas as refeições inclusas, que é um sonho, né? Eu nunca fui, mas quem sabe, né? Um dia. Isso aqui, ó, resort é um local, então eu coloquei aqui como noun, né? Um substantivo. Waiter é aquela pessoa que nos ajuda, né? Quando nós vamos a um estabelecimento, nos servindo ali, dando o seu melhor para poder nos ajudar. Então, waiter vem a ser mesmo um garçom, né? E aqui eu coloquei, que a pessoa aqui fala, I worked as a waiter, então trabalhou como um garçom. Accommodation vem a ser, gente, como é que vai ser a locação, o local onde você vai se hospedar, né? Então, coloquei como substantivo. E aqui, quando ele vai falar de experience, você pode ficar tentado a falar que é um verbo. Professora, termina em ED. Mas aqui, gente, nesse caso aqui, apesar da grafia ser a mesma, ele está falando que eles são pessoas extremamente experientes. Eles têm, né, um know-how em relação ao tipo de atividade. E a última, friendly. Nesse caso aqui, ele vai ser um adjetivo que está falando sobre uma característica das pessoas, extremamente amigáveis. Tá bom, meus queridos? Eu espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Foi um prazer. See you next week. Bye, bye!